Ele é considerado um dos mais importantes escritores do século XX, Franz Kafka, e é sobre ele o Mentes Criativas de hoje. Ele nasceu em 1883 em Praga, atual República Tcheca, que na época era do Império Austro-Húngaro. Ele era de família judia e ele falava e escrevia em alemão. O Franz Kafka era um garoto de classe média alta. Seu pai era dono de uma loja que vendia tecidos e fantasias, e seu pai exerceu um papel muito importante na vida dele, e boa parte da sua obra pode ser explicada por essa relação complicada, oprimida que ele tinha em relação à figura opressiva do pai, o que acabou sendo descoberto, revelado ao mundo por conta de uma carta que ele escreveu ao pai, que depois ganhou o nome de Carta ao Pai, que ele escreveu, tinha mais de 100 páginas, tentando explicar como era essa relação de medo, de opressão que ele tinha em relação ao pai, né? Ele tentava explicar para o pai por que ele tinha tanto medo do pai e por que essa figura paterna causou tão mal a ele. Ele entregou a carta para a mãe ficou aí com a carta uns 2 dias e não teve coragem de entregar para o pai. A mãe era um pouco submissa e ela falou: olha, Franz, seu pai já é ocupado demais, entendo que tocar os negócios, sustentar a sua família, eu não vou provocar esse desprazer nele, entregar a carta. Ele guardou a carta, ela acabou entrando para a posteridade, e ela explica muito da personalidade e do conteúdo das obras do Kafka. Eu nunca compreendi sua total falta de sentimento pelo sofrimento e vergonha que você poderia me causar com suas palavras e julgamentos. Era como se você não tivesse noção do seu poder. Enquanto o pai tinha aquela figura poderosa, de homem bem-sucedido, fisicamente forte, o Kafka se via como aquele cara franzino, meio loser. Ele queria ser artista, queria ser escritor, e o pai não aceitava que ele fosse. O pai queria que ele continuasse o negócio bem-sucedido da família. O Kafka acabou fazendo direito, que era o mais próximo ali de quem gostava de escrever, né, de se expressar através de palavras. Acabou trabalhando numa empresa de seguros também e nunca conseguiu fazer sucesso em vida com as suas obras. Ele publicou muito pouco foi produzido em vida, nada fez sucesso à época que ele estava vivo, e calcula-se que ele produzia muito, né, e que boa parte do que ele produziu ele queimou, ele jogou fora porque ele não gostava do que ele tinha escrito. Bom, algumas de suas obras muito famosas, uma eu já falei, a Carta ao Pai, que não é bem um romance, era uma carta que ele escreveu ao pai, mas acabou ficando um pouco famosa por explicar um pouco esse processo kafkiniano e a vida dele, o que estava por trás do simbolismo das obras dele. Estava também o Processo, né, uma obra muito famosa do Kafka, que não foi concluída em vida, né, foi publicada a posteriori, na qual ele narra um episódio em que uma pessoa ela é processada, né, ela sofre um processo e ela não consegue descobrir, né, por que ela está sendo processada, do que acusam ela. É um labirinto burocrático, obscuro. Eu me lembro quando eu li esse livro, eu fiquei meio perturbado, eu não gostei de ler, né? Eu não tive prazer ao ler esse livro, mas assim que eu acabei esse livro, deu um boom na mente, assim, sabe? É como se você fosse juntando as pecinhas do quebra-cabeça e você percebe, né, aquela conjuntura, aquele contexto histórico, né, de guerra mundial, das divisões da Europa, tudo que estava na iminência de acontecer, né, com os conflitos territoriais ali na Europa, guerra mundial, o Holocausto que estava se aproximando, enfim. Então é um livro interessante, é um labirinto em que o personagem não sabe porque ele é processado. Tem sempre essa figura da burocracia estatal, daqueles poderosos que ficam acima de você, te subjugando, o que tem um pouco a ver talvez com a política da época, mas tem muito a ver com a figura opressiva do pai esmagando ele, né? Talvez tenha a ver com a profissão, né? Porque ele exercia à época, ou exerceu, né, o papel de corretor de seguros, e ele trabalhava com papelada, com burocracia, sabe? Aquele emaranhado de papéis, carimbos, formulários. Então tem um pouco disso, dessa burocracia asfixiante. Tem também seu clássico mais
famoso talvez no Brasil, que é a Metamorfose. Gregor era um caixeiro viajante que renunciou a todas as suas vontades apenas para sustentar a família e pagar suas dívidas, já que seu pai não podia trabalhar por problemas nas costas. Um dia, acontece a assustadora metamorfose. Ele tenta sair para trabalhar, mas não consegue porque se transformou num inseto horripilante. No Brasil, muita gente fala que ele se transformou numa barata, né? Tem até uma música. Encontrei uma barata na cozinha. Eu olhei pra ela olhou pra mim. Ela disse sim, vem cá ficar comigo. Também, na verdade, em momento nenhum ele diz que se transformou numa barata. Ele fala de um inseto horripilante, não diz que tipo de inseto é esse. Pela descrição, pode ser muitos tipos de insetos, né? O Kafka, inclusive, fez questão, esse livro acho que foi publicado com ele ainda em vida, que em nenhum momento, né, a editora ousasse fazer nenhuma forma de desenho, justamente para que deixasse a interpretação livre para o leitor de que inseto poderia ser esse, né? Só se sabe que é um inseto monstruoso. E tem um monte de coisa aqui, né? Tem a ironia, a crítica à burguesia, a crítica ao trabalho, né? O Gregor Samsa era um caixeiro viajante que se matava de trabalhar, ia trabalhar doente. E no primeiro dia que ele atrasa no trabalho, porque ele tinha se transformado num inseto, então ele não conseguia sair do quarto, enfim, pegar o trem, mal deu 1 hora de atraso, já estava lá um representante da empresa, cadê você? Por que você foi faltar? Você é um irresponsável, né? Então tinha essa coisa meio de para nós, você não passa de um inseto medíocre, né? E é muito curioso porque o Gregor se mata para sustentar a família, né? Nesse A Metamorfose ele faz de tudo para dar conforto e sustentar a família. O que tem um paralelozinho com o pai, que vivia dizendo isso, eu me mato aqui para dar conforto para vocês. Então tem um pouco esse papel. E quando ele vira um inseto horripilante, né? Ele vê que ocorre o contrário, todo mundo começa a se virar, então no fundo a família mostra que ela tinha condições de andar com as próprias pernas. E embora ele seja um inseto repugnante, não é? É engraçado que esse inseto repugnante continua pensando com a cabeça de gente, ele quer pagar um curso de artes, de balé para a irmã dele, entendeu? Ele continua sendo racional, né? E a família começa a se comportar de maneira monstruosa, começa a jogar lixo para ele comer, sabe? Começa a desprezá-lo, começa nas conversas entre família considerar que seria melhor que ele morresse, né? Então é de novo esse pano de fundo opressivo aí, a Metamorfose, e é muito interessante essa questão do estilo dele, né? Porque ele faz uma coisa que parece surreal, onírica, parece fruto de um sonho, como o do Processo também, parece uma coisa delirante, né? Do nada você acorda e você está sendo processado e ninguém te explica por quê. Mas ele faz questão de mostrar, isso não é sonho, isso é a realidade é dura, se prepare, meu amigo, que a vida é um pesadelo, né? Então tem muito, essa é uma coisa muito kafkiana, né? A coisa do ele usar um pano de fundo que parece de sonho, surreal, uma realidade meio fantástica, mas ele deixa claro, isso não é surreal, isso é a realidade é assim, ela é opressiva, é dura, você é um inseto, né? E mais do que tudo, o Kafka é um clássico. E por que é um clássico? Ele é um clássico porque ele, em primeiro lugar, sobreviveu ao teste do tempo, né? Tá aí mais de um século, continua sendo atual, estou falando sobre ele, tem gente no mundo inteiro comprando esses livros, né? E porque ele consegue ficar contemporâneo. Você lê esse livro, não é uma coisa assim, ah, nossa, vejam como era 1917, vejam como era 1890, não é isso, né? Ele fala de personagens perturbados, de angústia, de ansiedade, de sensação de impotência, de estruturas poderosas que te oprimem, ou seja, ele fala de um mal-estar, né, de um estranhamento em relação à vida, à sociedade, aos relacionamentos, que de alguma forma é um bocado contemporâneo também. É por isso que ele consegue permanecer um clássico, né? Através de simbologias, a simbologia do processo, a simbologia de você transformado num inseto repugnante. Essas simbologias, elas são presentes hoje, entendeu? Nesse mal-estar que a gente tem com as mudanças. Quero trazer aqui, para finalizar, pelo menos 3 características da obra dele. Uma é o que eu chamo de combustão biográfica, uma coisa que eu tenho estudado muitos artistas, e eu vejo que isso está presente na obra de muitos artistas. O que é combustão biográfica?
é usar a sua biografia, as coisas que acontecem na sua vida, as porradas que você leva, os seus traumas, os seus perrengues, os seus dramas, e transformar isso em combustível criativo. Isso é inegável na obra do Kafka. A coisa mais representativa na vida dele é a biografia dele, entendeu? Toda a obra dele, todos os livros que você pegar do Kafka, tá contaminado, tá totalmente encharcado da biografia dele, né? Como eu falei aqui, no processo tem a ver com a profissão dele de corretor de seguros, direito, lei, essa burocracia estatal, e muito da figura do pai. A figura do pai exerce um papel marcante, ele se sente a vida inteira alguém diminuído frente a essa figura poderosa, rica, bem-sucedida do pai. Ele é um fracassado, ele é uma alma sensível e frágil frente a essa coisa opressora, essa figura paterna opressora, e uma mãe que não era capaz de protegê-lo talvez à altura. Minha atividade de escritor tratava de ti. Nela eu apenas me queixava daquilo que eu não podia me queixar junto ao teu peito. A obra dele é totalmente marcada pela transformação da biografia e dos dramas pessoais dele em arte, na literatura dele. É impossível dissociar a vida pessoal dele do que está representado na obra do Kafka. A outra coisa também é estilo, né? Qual que é o estilo do Kafka? O Kafka conseguiu a proeza de ter um estilo só dele próprio, né? Uma é essa coisa da densidade psicológica, da perturbação, dessa angústia existencial dos personagens. Quase sempre são personagens que são incapazes de vencer, eles não conseguem vencer, superar os desafios, né? Os personagens sempre perdem, sempre se dão mal, ou seja, isso é muito kafkiniano. Aliás, ele ganhou uma alcunha, né? Kafkiniano virou um nome, né? Para sustentar um determinado estilo, que é aquele estilo onde existe uma dificuldade absurda, nonsense, impossível, sabe? Onde existe toda uma teia, uma trama para não te deixar respirar, para não te deixar sobreviver, para não te deixar vencer. Tem um pouco de novo a ver com a biografia dele. O Kafka foi muito mal resolvido profissionalmente, ele não conseguiu ser o escritor que ele queria ser, seja porque ele exercia outras profissões, ou seja porque o pouco que ele produziu não foi bem recebido. Também não foi bem resolvido com as mulheres, né? Enfim, nunca deu muito certo, não casou com ninguém, teve alguns relacionamentos que acabaram não prosperando. Além disso, ele tem uma escrita dura, né? É engraçado porque ele fala de coisas oníricas, meio de sonho, meio de coisas meio surreais que acontecem, tipo você virar um inseto ou a gente processar do nada, mas sempre com uma linguagem dura, sabe? Concreta, sabe? Mesmo com esse pano de fundo meio onírico, meio maluco, era sempre muito com a dureza da vida, assim, né? E ele faz algumas coisas muito interessantes, que ele começa pelo ápice, né? Quando você pega a maioria da literatura, é o grande finale, né? A grande coisa acontece no meio, no fim, né? Ele não, já começa na pancada, né? Aqui no processo ele fala, né? Joseph K. Alguém deve ter caluniado Joseph K., pois numa manhã ele foi detido sem ter feito mal algum. Ou seja, de cara ele já diz o que aconteceu. A porrada começa no primeiro parágrafo, né? Aqui na Metamorfose também é a mesma coisa, né? Ele fala que o Gregor, depois de despertar de uma noite de sonhos intranquilos, se vê transformado num inseto monstruoso. Na primeira linha ele já dá o ápice, né? Então ele tem um estilo muito próprio. Enfim, como terceira característica é o estranhamento. A obra dele era tão descolada do que se fazia na época, né? Que ela causou um estranhamento tão grande que não foi uma obra bem aceita. Ele só começou a fazer sucesso depois da morte dele, né? Porque no começo essa obra dele foi recebida assim com uma certa estranheza, não era um estilo que as pessoas estivessem acostumadas a digerir, né? E é o que a gente vê, quanto mais pioneira for uma arte, talvez mais você precise de um distanciamento histórico para você ser capaz de digerir aquela inovação. Isso aconteceu um pouco com Kafka, levou um certo tempo, ele não fez sucesso em vida, né? Muito do sucesso do Kafka se deve a um grande amigo que acabou sendo o biógrafo dele, que é o Max Brod, que era um amigão dele, e ele deixou uma parte dos manuscritos com o Max Brod e ele pediu encarecidamente: Max, você como meu amigo, seja fiel a mim. Se eu vier a morrer,
queime tudo, não deixe que nada desses manuscritos venha ao público. E se você tiver ciência que alguma coisa minha, manuscrita, carta, está na mão de algum amigo, parente, faça com que eles queimem também, ou que eles jurem obediência a isso e nunca levem a público. Graças a Deus o Max descumpriu isso, né? E é por conta disso que a gente hoje tem obras fantásticas, a gente conhece um pouco mais da vida e da obra do Franz Kafka, porque esse amigo dele, do Max Brod, descumpriu a promessa e publicou, né, a posteriori, dando os créditos, obviamente, muitas das obras que o Kafka tinha escrito e não tinha autorizado, não tinha gostado. Né? Kafka acabou falecendo na Áustria, né? Ele já estava com problema de tuberculose. Ele faleceu em 1924, quando ele tinha 40 anos de idade. E sua família, um pouco depois, né, foi praticamente inteira dizimada pelo Holocausto nazista. Afinal de contas, eles eram judeus, né? Então, o Kafka teve uma vida muito curta, né? Ele viveu só 40 anos. Sua produção artística é possível que tenha sido grande, mas ele queimou, né? Destruiu boa parte do que produziu, até porque ele tinha uma certa sensação de inferioridade. Muitos biógrafos, inclusive, insinuam que no final ele teria virado uma caricatura de si mesmo, ou seja, ele permaneceu infantilizado mesmo quando ele já era adulto, mesmo quando ele já podia ter uma autonomia. De alguma forma ele se recusou, ele ficou meio que encapsulado nessa criança frágil, indefesa, mesmo quando ele já tinha saído da casa dos pais e morado sozinho, morado com a irmã, né? Mas o legado dos grandes gênios, né, da arte, da literatura, é permanecer perpétuo e imortal através das páginas, através do legado das suas próprias obras. Legal? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, nessa série Mentes Criativas tem um bocado de vídeo por aí, dá uma passeada. Não esqueça de compartilhar, curtir, indicar para os amigos e assinar o nosso canal. Beleza? Tchau. Obrigado.